A pintura da artista carioca Carolina Martinez, que vive e trabalha no Rio de Janeiro, inscreve-se num segmento focado na pesquisa crítico-conceitual sobre suas possibilidades espaciais, assim como materiais. A estrutura das suas pinturas parte de uma abordagem arquitetônica responsável pela construção de uma espacialidade pictórica, assim como a sua fatura que corrobora na sua tectônica. O fato da artista possuir formação em arquitetura, de algum modo, corrobora num olhar aguçado da realidade através desta disciplina. Assim, linhas, planos, volumes, angulações, perspectivações, profundidades, espessuras, cores fazem parte do repertório das suas pinturas. Relevante o fato da abordagem arquitetônica constituir-se como meio e tema das suas pinturas. A história da pintura ocidental teve seu início pela conjunção destas duas disciplinas, pintura e arquitetura, quando, através da perspectiva isométrica e, mais tarde, da perspectiva de ponto de fuga, deu-se início à criação de uma espacialidade ilusionista. Passados alguns séculos desde então, novas questões surgiram no que se refere à conciliação entre a pintura e a arquitetura. Se na origem da pintura ocidental a arquitetura era meio de construção espacial, desde o advento do cubismo, com a criação de uma espacialidade quadridimensional, que a abordagem mimética foi abandonada. A relação entre a pintura e a arquitetura tornou-se mais profícua a partir dos anos de 1960, quando a primeira passou a questionar seus meios e formas de existência, tal qual a escultura e a arquitetura cubistas, que criaram um diálogo entre o material e o espaço real. Um número significativo de pinturas nesta década manteve e praticou esta relação que faz da obra não só matéria, mas também espaço físico. A dificuldade de assimilação de tal prática reside no fato da pintura ser uma categoria artística originalmente voltada para questões bidimensionais, ao contrário da arquitetura e da escultura, tridimensionais, logo pretensamente mais legítimas na sua relação com o mundo físico. Se o diálogo da pintura com seu entorno propiciou-lhe novas abordagens, paradoxalmente imprimiu-lhe um hibridismo que rompeu com a condição de ser estritamente uma pintura. As pinturas de Martinez, ao transitar numa esfera conceitual, ofertam novas abordagens na sua relação com a arquitetura. Destaca-se a sua escala cromática, que é afirmativa na sua existência como pintura. Não existe na produção do artista a intenção da reprodução literal de arquiteturas, senão da apropriação das suas estruturas como meio de construção tectônico-pictórico. As cores utilizadas pela artista aproximam-se daquelas observadas nas arquiteturas populares, quando destaca-se ampla liberdade na sua escolha e utilização.
No âmbito da pintura, a utilização de tais cores confere pictorialidade à arquitetura. No âmbito da arquitetura, traz à tona a questão do kit. De acordo com Clement Greenberg, ao referir-se ao kit, simultaneamente à entrada em cena da vanguarda, um novo fenômeno cultural apareceu no Ocidente industrial: a arte e a literatura populares, comerciais, com seus cromos, capas de revistas, ilustrações, anúncios, ficção barata e sensacionalista, história em quadrinhos, música de cabaré, sapateado, filmes de Hollywood, etc. Por alguma razão, esse fenômeno massivo foi encarado sempre como natural, conclui. Assim, a convivência cultural entre a arte tradicional e suas versões populares, de acordo com o autor, reflete e define o imenso intervalo que separa dois fenômenos culturais simultâneos, como a vanguarda e o kitsch. No Brasil, a pintura de Alfredo Volpi é exemplar ao conciliar as manifestações culturais. Suas arquiteturas populares corroboram na construção de uma espacialidade fundada nos preceitos modernos. As cores dos seus casarios populares obedecem à sua realidade. De outro modo, nas pinturas de Martinez, a liberdade cromática concilia-se a uma tectônica em síntese, quando suas arquiteturas apresentam-se como recortes, valorizando assim a inteligência construtiva dos detalhes. A ênfase no recorte da imagem, nas pinturas da artista, indica uma distensão espaço-temporal que, segundo Roland Barthes, ao referir-se ao cinema, não é um enquadramento, mas um esconderijo. O personagem que sai dela continua a viver. Um campo cego duplica incessantemente a visão parcial. Assim, ao ocultar partes do todo, a artista acaba por promover ênfase naquilo que não é revelado, tornando-se uma espécie de punctum. De acordo com Barthes, ao referir-se à fotografia erótica, o punctum é, portanto, uma espécie de extracampo sutil, como se a imagem lançasse o desejo para além daquilo que ela dá a ver. Os fragmentos arquitetônicos de Carolina Martinez, por analogia, levam nosso olhar àquilo que não é revelado, promovendo assim uma distensão espaço-temporal tão cara à pintura desde o cubismo e seus desdobramentos nos períodos moderno e contemporâneo. O espaço temporalizado tem início com a explosão do bloco perspectivado da tradição renascentista, inaugurando assim o espaço quadridimensional. A caixa cúbica desmembra-se, os planos ganham autonomia, fluindo no espaço em estado contínuo. O espaço anima-se. O espaço interior, como sugere Júlio Carlo Argan, ao invés de espaço interno, como aquele do qual não se tem, mas do qual se faz na arquitetura a experiência, substitui a imobilidade clássica pela visão dinâmica, temporalizada, quadridimensional.
A distensão da pintura de Martinez ocorre também pela irregularidade da superfície inicial, que acaba por conferir à pintura um caráter objetual integrado ao espaço real, seja na inserção de contornos geométricos de madeira que adentram simultaneamente a pintura e a parede, seja na inserção de formas orgânicas que desestabilizam e contrariam a geometria predominante, afirmando também a sua condição objetual. Com a ruptura da representação ilusionista no período moderno e, consequentemente, da estrutura moldura-janela, a pintura de cavalete sofrerá críticas de outra ordem. O artista norte-americano Donald Judd questionou a relação da pintura como um plano isolado sobre outro plano, a parede, quando se transforma numa entidade. Para o artista irlandês-americano Brian O'Doherty, as críticas endereçadas à pintura a partir da década de 60 deveriam ter sido mais contundentes quanto ao esclarecimento de que o problema não era da pintura em si, mas da pintura de cavalete. De acordo com o artista, a pintura de cavalete não pode ser transposta para o espaço real, a parede, visto que perde a determinação das suas margens, da sua superfície, da trama da tela e o próprio distanciamento da parede configurado pela espessura do chassi. Grosso modo, podemos observar que o trajeto da pintura determina-se pela sua prática voltada para a arquitetura, através do afresco, quando valia-se de uma representação ilusionista, seguida do seu descolamento da parede, com a pintura de cavalete e o conceito de moldura-janela, quando ainda mantém o seu ilusionismo, depois pela luta da sua autonomia em decorrência da sua especificidade, recusando qualquer ilusionismo, e finalmente seu percurso de volta à arquitetura, almejando interagir de forma mais determinante com o espaço físico. Todas as questões que envolveram e envolvem a pintura ainda hoje repercutem na pintura de Martinez, à medida que ainda utiliza tais abordagens crítico-conceituais legitimamente. A estrutura das suas pinturas é fundamentalmente composta por sobreposições planares, quando, em determinados casos, a artista utiliza a transparência, tornando sua tectônica mais complexa. Corrobora também na construção da espacialidade a fatura, seja da tinta acrílica, seja da tinta spray, seja no uso da tela, da madeira ou do concreto como superfície inicial. O notório experimentalismo matérico e cromático nas suas pinturas confere resultados inaugurais acordados aos materiais utilizados, ou, de outro modo, a questão da técnica acorda-se à questão poética da artista. Outra questão relevante na pintura de Martinez refere-se às ausências. Seus espaços arquitetônicos, interiores ou exteriores,
não possuem nenhuma presença quando o espaço arquitetônico protagoniza suas pinturas. A relação entre arquitetura e ausências localizamos também com outras abordagens poéticas nas pinturas arquitetônicas de Gisele Camargo ou nas saunas e banhos de Adriana Varejão, retrocedendo mais também nas pinturas metafísicas de De Chirico. As ausências nas arquiteturas de Martinez corroboram na afirmação do nosso olhar. Diferentemente da pintura de Varejão, quando o artista apresenta narrativas psicológicas que afirmam a nossa presença, ou da pintura de Elizabeth Jobim, que constrói estruturas arquitetônicas que revelam nossa distorção ótica do espaço, as pinturas de Martinez ofertam uma construção mental acerca da realidade através de uma espacialidade arquitetônica, afirmando assim a fala de Leonardo da Vinci quando afirmou: pintura é cosa mentale. As angulações dos seus planos arquitetônicos, de algum modo, consolidam a estrutura como um todo, alcançando algumas vezes o limite entre ser figuração ou pura geometria. Sob este aspecto, relevante a sua linguagem predominantemente geométrica. Se, na sua origem, a pintura geométrico-abstrata estava vinculada a um pensamento metafísico, hoje, no Brasil, existe um interesse pelo factual, em que o uso da geometria constitui-se como um discurso crítico sobre a realidade. Se dentro de um quadro de representação tradicional, a geometria na pintura constituía-se pelo movimento centrípeto, com a utilização do ponto de fuga, observamos que desde então, e de formas variadas, a geometria na pintura desenvolveu-se a partir de um movimento centrífugo. Seja pelas perspectivas lançadas para fora das telas de Tintoretto, seja pelas diagonais da composição chiaro-escuro barroca, seja pelo rigor construtivo que promoveu a volta à planaridade nas pinturas de Jacques-Louis David, seja pela ênfase ao plano como lugar geométrico das pinturas de Manet, seja pela constituição distendida da grade cubista, seja pelas projeções em devir das composições suprematistas de Kazimir Malevich ou da geometria cambiante de Kandinsky, seja pelas superfícies moduladas de Ligia Clark ou ainda pelas estruturas neoconcretas de um modo geral, seja pela tridimensionalidade geométrica das pinturas de Joubert ou Iris de Castro, ou ainda seja pelas experiências espaço-cromáticos de Daniel Buren, James Turrell ou Robert Irving, que incorporam a geometria da arquitetura na estrutura das suas intervenções de luz.
Finalmente, as pinturas arquitetônicas de Carolina Martinez manifestam-se como operações mentais sobre a realidade, a partir de um pensamento geométrico. A partir da reconstrução da sua experiência de mundo e da sua distensão espaço-temporal, suas pinturas ofertam novas possibilidades de existência.